esta videoaula ensinará como manipular ângulos utilizando o AutoCAD. Os ângulos em AutoCAD eles se desenvolvem no sentido anti-horário por padrão e também eles iniciam sempre no leste. Então, o sentido de giro anti-horário e os ângulos se iniciam no leste, conforme está sendo apresentado. Então, essas são as configurações padrão do AutoCAD. Se você abrir um arquivo novo, ele estará configurado desta forma. Um dos principais comandos para você alterar essas orientações é o comando Units. Ele permite modificar tanto a orientação como a origem. Está aqui o menu e onde você altera é nessa caixinha, tem Clockwise. Se você marcar essa caixinha, quer dizer que vai estar no sentido horário, dos ponteiros do relógio. Se não estiver marcado, é porque é o sentido anti-horário. E em seguida, podemos ver aqui, nesse botão Direction, você pode também modificar. No caso, vocês estão vendo aí onde tem essa setinha aqui, East, quer dizer, leste, seria o 0 do AutoCAD, certo? E normalmente a gente precisa marcar norte, porque tudo em topografia parte do norte. Então por isso que é necessário a gente acessar essas configurações. Então, além das configurações básicas, é possível criar uma outra orientação qualquer a partir de um segmento de reta. Então, para que você consiga isso, essa configuração, você vem Other, e aí você vai nesse botãozinho aqui, ó, e vai indicar uma nova direção, como nós veremos nos exercícios que serão feitos no final dessa videoaula. Outra coisa a modificar é quanto ao formato angular. Então, o AutoCAD vem configurado para mostrar na forma decimal e mesmo assim sem casas decimais. Então, normalmente se utiliza essa forma, graus, minutos e segundos. E um detalhe, em AutoCAD, o grau, aquela bolinha, ela é substituída pela letra D. Então, se você quiser colocar esse ângulo em AutoCAD lá no comando, você terá que digitar 135D, 15 minutos, no caso aspas simples, e 18 segundos, aspas duplas, que seria a forma longa. Então, o comando para traçar um segmento de reta associado a um ângulo específico em relação à origem, que é um dos comandos mais utilizados, você tem que ter esse detalhe aqui, você tem que colocar um arroba antes, porque você vai clicar no encontro dos eixos, no caso dos eixos de orientação, e aí você vai traçar um segmento de reta. E esse segmento de reta ele vai ser em relação a esse primeiro ponto que você marcou, por isso que tem esse arroba. Então, o comando é dado por arroba, a distância em metros que você quer traçar essa linha, esse segmento de reta, menor, que é o comando do AutoCAD para informar que eu quero informar um ângulo, e em seguida o ângulo com essa sintaxe que foi apresentada aqui anteriormente. Então aqui para ficar bem claro, arroba indica posição relativa e o menor é o comando do AutoCAD responsável para indicar que eu vou entrar com um ângulo. Então, exemplo de um comando, arroba 50.30, lembre-se que em AutoCAD não se usa vírgula, é ponto. Então 50.30 quer dizer 50 metros e 30. Depois menor e aqui o ângulo corretamente grafado. Além disso, eu preciso ajustar o tamanho, as dimensões da cota em relação à escala que eu vou plotar. Então eu vou ter que ir na guia Annotate, escolher a dimensão e ir em angular. Então para isso eu vou formato de exibição numérica angular e configurações de parâmetros de cotagem através do comando de InStyle. Ou então você vai numa setinha que tem lá do lado direito nessa guia de comandos, como veremos no exercício. Então, o que é feito? Vou lá no Modify e aí existe Primary e Units. Então, é aqui onde eu vou colocar para ele ficar na forma longa, em graus, minutos, segundos. E em seguida, eu vou acessar o outro menu que tem embaixo para colocar o formato que eu quero que exiba. Porque se eu não fizer isso, eu vou ficar no formato decimal e ainda mais sem nenhuma casa decimal para exibir. Então, não vai ser legal no caso do AutoCAD e no caso de topografia em específico. Então, ainda na tela de configurações Modify, caso as cotas fiquem grandes ou pequenas em relação ao desenho,
acessar a guia FIT para modificar a relação de proporcionalidade. Depende também da escala escolhida para a plotagem, certo, pessoal? Então, se você notar que a escala ficou desconforme, então você pode vir aqui facilmente nessa guia FIT e vocês estão vendo aqui, ó, que tem um local para você colocar um valor. Então, como é que vocês vão fazer isso? Se você quiser aumentar o tamanho das letras e dos componentes da cotagem, você vai colocar um número maior do que 1. E para diminuir, um número menor do que 1. Por exemplo, ponto 1, ponto 2, ponto 5 e assim por diante. Então, no exemplo 1, vamos desenhar no AutoCAD o triângulo ABC, apresentado abaixo, e realizar a cotagem angular dos seus ângulos internos em graus, minutos e segundos, ou seja, na forma longa. Então, veremos agora no AutoCAD esse exemplo 1. Neste exemplo, iniciaremos desenhando o triângulo de lados 10, 5, 8 metros, da seguinte forma. Pegando o comando Line, faremos a base do triângulo. Então, a base do triângulo mede 10 metros. Bom, em seguida, eu preciso plotar dois círculos, um na extremidade esquerda de 5 metros de raio e outro na extremidade direita de 8 metros de raio. Então, vamos fazer isso. Pegar o comando círculo, e aqui são 5 metros. Enter novamente para pegar o mesmo comando. E agora digito 8. E aí eu tenho os meus dois círculos. Só é pegar novamente o comando Line e fazer a ligação com essa interseção. E teremos o triângulo devidamente desenhado. O que é que vamos fazer agora? Eliminar esses círculos que só foram auxiliares para descobrirmos este vértice. E agora o que é que a gente vai fazer? Vai fazer essa cotagem angular. Então, onde é que a gente cota? No menu Annotate, Dimension, Angular. Então, é só selecionar os dois segmentos de reta que você quer cotar. Veja o que aconteceu aqui. Ficou um número enorme. Por que isso? Porque não está corretamente configuradas as cotas. Então, podemos vir aqui, ó, nessa setinha, para aquele comandinho Style, que foi mostrado anteriormente. E aqui você vem Modify. E aí você pode modificar essas unidades também, porque aqui a gente viu lá que tem que colocar graus, minutos, segundos. E a forma que você quer que exiba, que seria essa. E aí vamos para o segundo menu, que é o menu Fit. Tem o Primary Units para fazer essas modificações de exibição da unidade. E no Fit eu posso escolher aqui qual é o fator que eu vou colocar de escala para ficar compatível. No caso eu já estudei, eu vou colocar aqui ponto 1. Então vou diminuir. Então vejam agora que o número ficou perfeitamente ajustado. Então, para fazer os demais ângulos, é só pegar novamente o comando Dimension, seleciono os dois lados que eu quero fazer o ângulo, Enter novamente para pegar o mesmo comando, e assim eu tenho cotado os três ângulos deste triângulo. Exemplo 2. Desenhar no AutoCAD os eixos de orientação com 20 metros de comprimento cada e traçar uma linha de 10 metros a partir da interseção dos eixos com um ângulo de 32 graus, 25 minutos, 36 segundos em relação ao norte, no sentido horário. Em seguida, traçar uma outra linha de igual dimensão de 55 graus, 12 minutos, 45 segundos em relação à linha anterior, no sentido agora anti-horário, conforme apresentado aqui na figura abaixo. Então vamos agora ao AutoCAD para encerrar esta videoaula. Inicialmente iremos plotar os eixos de orientação. Então, conforme foi dito aqui no exemplo, vamos traçar duas linhas de 20 metros cada. Então 20 metros, essa norte e sul. E agora leste-oeste também tem 20 metros. Então vou traçar outra linha nesse sentido aqui de 20 metros. E agora vamos centralizar essas duas linhas com o comando Move. Vamos achar aqui onde é que está o ponto médio dessa linha e encaixar exatamente no ponto médio da outra linha. Para ficar didático, vamos pegar aqui um texto para colocar aqui em cima, identificando o norte. Então vamos lá colocar a letra N. Se ela ficar muito grande, a gente pode
modificar essa dimensão, tá aqui 1. Então temos uma letrinha aqui um pouco mais compatível com o tamanho. Vamos agora tirar esse óculos para a gente poder arrastar aqui para o local que a gente quer. Ampliar um pouco. Pronto. E aqui nós temos o norte, certo? E vamos agora traçar as linhas conforme foi pedido aqui, ó. Então eu vou traçar uma linha de 10 metros a partir da interseção dos eixos. Então vamos pegar uma linha a partir dessa interseção, certo? Pegamos a interseção e aí ela vai ter 10 metros e com esse ângulo aqui a partir do norte. Ora, se a gente não fizer a configuração inicial, o que é que vai acontecer? Ela vai apontar para cá, para o leste, nós já vimos isso. Então como é que vamos fazer? Vamos sair daqui por enquanto. Vamos pegar o comando Unities. Então, esse comando chama esse menu, onde podemos o quê? Mudar esta direção. Então vocês estão vendo aqui que está para o norte, porque eu já tinha modificado, mas no padrão do AutoCAD estaria aqui no leste, que seria o 0. Então vamos setar no norte. E aí sim, agora eu vou dar aqui, ó, também sentido do ponteiro do relógio. Então se fosse no AutoCAD estaria assim como padrão, mas no nosso caso vamos marcar porque nós queremos medir a partir dessa linha uma outra que vai ser surgida aqui com 10 metros e com aquele ângulo 32 e alguma coisa. Então vamos dar OK, certo? Vamos pegar agora o comando line corretamente setado no norte. Então vamos arroba, porque é um ponto relativo a esse, a dimensão da reta, que é 10 metros, menor, que é o comando de ângulo no AutoCAD, e aí vamos digitar o ângulo. 32 graus no AutoCAD é D, letrinha D. Depois 25, aí aspas simples, e 36, aspas duplas. Então com isso, ó, traçamos corretamente. Então daqui para cá, se você medir esse ângulo, tem que dar 32, 25, 36. Vamos ver então. Annotate, Dimension. E vamos verificar esse ângulo. Se ficar muito pequeno o valor, vamos aumentar um pouco aquela proporção do ângulo que nós mexemos anteriormente. Então, Modify, onde tem Fit, de vez de ponto 1, eu vou botar ponto 2 para duplicar o tamanho. Close, pronto. Então já fica legível aqui, ó, 32, 25, 36, certo? Que seria esse ângulo. Bom, o que é que vamos fazer agora? Vamos fazer o outro segmento de reta. Ó. Em seguida, traçar outra linha de igual dimensão, só que agora esse 55 graus 12,45 vai ser em relação a essa linha existente. Então, em relação a essa linha, eu quero um ângulo, só que agora eu quero anti-horário e não horário. Então, a partir dessa linha, eu vou medir à esquerda 55 graus, 12 minutos, 45 segundos. Então, da mesma forma, inicialmente, antes de fazer o comando line, temos que ir aonde? Na Units, porque vamos mudar esta referência. Então, só que agora, aqui eu já vou desmarcar que eu quero anti-horário. E na direção, eu vou escolher outra direção. E vou aqui, ó, Pick Angle. Então, vou pegar agora e dizer qual é a direção que eu quero. Quem é meu norte agora? Essa linha. Então, eu vou colocar daqui para cá. Então, essa é a minha nova direção. Ok? Ok. E agora é só pegar o comando line e digitar aquele comando composto da linha. Então, arroba, dimensão da linha 10 metros, menor sinal de ângulo no AutoCAD, o comando, e agora o ângulo que foi solicitado é 55D, 12, aspas simples, no caso 12 minutos, e 45 segundos, aspas duplas. E aí nós temos, vamos medir agora 55, 12, 45. Vamos pegar agora aqui a ferramenta Annotate no Dimension de ângulo e daqui para cá que nós queremos saber quanto é esse ângulo. Tá aqui, ó. 55, 12, 45. Da forma que foi solicitada no exemplo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.